ser através do conceito abstrato. Ele diz, o filósofo, quando concebeu a filosofia, concebeu ela em estado de pecado. Estão entendendo o que quer dizer em estado de pecado? Ou seja, abstrativo, exatamente. Aristóteles, ele é dotado de um intelecto já limitado. Justamente. Mas o Aristóteles confundiu, ou melhor, confundiu não, ele não tinha como saber que o intelecto fosse capaz de intuição. Mas o Tomás de Aquino, esse, o Deus escolhe, diz que não há. Esse não há como vamos dizer, desculpá-lo. Porque ele é um teólogo. E um teólogo não poderia fazer essa confusão. O Eduardo também. Olha só, o que eu preciso entender aqui, o pensamento, ele é inseparável de encontros, de uma hora, de um lugar. O pensamento não é alguma coisa que se produz na eternidade, nem ele, vamos dizer assim, é histórico. Ele é aquilo que é intempestivo. Ele depende dos locais que o pensador frequenta, das horas em que ele, as horas onde se dão a sua existência. E olha que coisa surpreendente, o encontro de um teólogo com determinados problemas da filosofia, o que gerou? É paradoxal, porque a preocupação dele é teologia. Ou seja, todo conhecimento teológico, mesmo que seja um conhecimento feito a partir de conceitos abstratos, é do domínio da teologia. Mesmo, está claro? Mesmo que essa teologia não seja de um bem-aventurado, mesmo que seja a de um intelecto que só é capaz de conceber por abstração, é teologia, desde que o seu tema, de que o seu objeto seja Deus. Está bem assim, tá? Então, sempre que a questão for Deus, é teologia. Mas a metafísica, para um intelecto que só pode conhecer Deus a partir da noção de ser, é importantíssimo. É importantíssimo definir os limites da metafísica e definir qual é o objeto próprio da metafísica. E então, a partir desse movimento, o Duns Scott nos diz que ele discorda de Tomás de Aquino, porque o objeto próprio da metafísica não é a qualidade da coisa material, mas é o ser na sua indeterminação. Mesmo o intelecto abstrato, ele diz, não apreende como objeto primeiro, ele não tem como seu objeto primeiro a qualidade da coisa material, mas sim o ser comum, ou o ser na sua indeterminação. Então, olha o que ele está nos dizendo. Ele está a fazer isso, dizendo que o metafísico é aquele que ele está no domínio do ser. Aquele que fala de um ponto de vista metafísico, ele tem como objeto próprio do seu pensamento o ser enquanto tal. Aquele que faz uma ciência da qualidade da coisa material, ele faz uma física. O objeto do metafísico é outro. O objeto do metafísico é você. Então veja só, ele está nos dizendo que ele está liberando um conceito que é o conceito de ser comum, o ser na sua indeterminação, como sendo o objeto próprio do metafísico. Que a metafísica onde houver uma ciência do ser enquanto tal, porque não pensem, olha só, entendam a coisa, não pensem que o conceito de ser enquanto tal, ou de ser comum, é a metafísica. O conceito de ser comum é a fonte, ou o princípio da metafísica. Assim como o conceito de Deus é a fonte ou o princípio
ou de ser infinito, no caso, no nosso caso, é a fonte ou o princípio da teologia. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é apenas o conceito de ser, ele não contém nele, de ser comum, a metafísica, mas quer dizer que o metafísico é aquele que ele vai exatamente desenvolver toda uma ciência em torno dessa noção. O objeto próprio dele é o ser. Vê se está bem. Vê, Eduardo. Está claro assim? Então, olha o que aconteceu nessa discussão que era a respeito de qual é o objeto próprio do intelecto, a diferença que apareceu, porque para o que nós conhecemos, o ser que nós conhecemos é a atividade da coisa material. Tomás de Aquino, dos Scott diz, não, o objeto primeiro que nós conhecemos é o ser essencial. Então, no estado de abstração que nós nos encontramos, qual é o objeto primeiro do intelecto? O ser, na sua determinação. O ser indiferente às determinações que ele vem a receber. Vê se está claro, Eduardo. O ser na sua indeterminação é exatamente a condição que aqui está submetido aquele que não pode mais apreender a essência com a singularidade que ela acompanha. Olha que coisa incrível. Porque, está bem assim como eu estou dizendo? Vê se está bem. É a abstração feita da coisa e da singularidade. Mas a abstração feita da coisa e da singularidade nos dá a essência na sua neutralidade, nos dá o ser na sua neutralidade. Vê, Eduardo. Olha, vocês me ajudam que o calor aqui está de matar, hein? Eu não sei se é geral ou se é aqui. É comum, né? Calor é comum. Bem, se querem perguntar. Seu Pedro, como é que está? Está melhorando, seu Pedro? Essas idas e voltas, essas repetições, elas visam alguma coisa. Elas visam a produzir uma diferença. Porque a repetição, ela modifica alguma coisa no espírito. Por fazer aparecer aí alguma coisa. Exatamente cada aula, cada vez que nós pensamos, é exatamente isso. O pensamento é a atualização no intelecto de uma essência. Uma essência tem que se atualizar no intelecto. Olha o que eu vou dizer para vocês. Pelo que o Bruce Scott está nos dizendo, nós não podemos pensar que o nosso intelecto, olha só que coisa incrível, que o nosso intelecto, ele tem uma zona, vamos dizer assim, uma região dele que não é ativada, que não é atualizada pelo estado em que nós nos encontramos, mas que nós não perdemos essa potência. Vê, Eduardo, está claro? Eu vou, inclusive, usar a nomenclatura clássica, rigorosa que eles usam, a potência. É exatamente isso. O intelecto, ele é um ser em potência. E o inteligível se atualiza no intelecto. Quando um conceito se produz, é uma atualização que se dá no intelecto em potência. Está bem o que eu estou dizendo? Ele é potência, todo ser em potência, ele é potência para receber atos, atualizações. Então, sempre que se produz uma inteligível no intelecto, é uma atualização. E o que o Bruce Scott está nos dizendo é que a singularidade, ela, por natureza, pode atualizar no nosso intelecto. Mas no estado em que nós nos encontramos, essa zona, vamos dizer assim, ela está na obscuridade. Vê se está bem, Eduardo. Olha, vê lá, hein? Porque se ele está falando isso, o que nós temos que pensar?
que de alguma maneira nós temos que produzir os meios de atualizar essa potência. Ou seja, de que quando, olha o que eu estou dizendo, quando nós nos movemos na abstração, quando nós estamos no domínio do ser comum, quando nós estamos na metafísica do ser, na sua indeterminação, nós não estamos atualizando a potência plena do intelecto. Para você está claro que o intelecto ele iria ao limite da sua potência se ele pudesse inteligir, intuir essa diferença individuante ou efeidade. E se a gente for dizer onde ele chegaria? Olha, ele morreu muito jovem, nos Scott. Ele morreu muito jovem. Mas outros, os escotistas, retomaram a obra dele. Lembrou o filme do Tarkovsky que ele estava. Olha, eu acredito que o Tarkovsky seja um homem que tenha atingido essas questões. Eu acredito que sim. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Rogério. Sabe por que isso não pode te lembrar apenas do Tarkovsky, mas provavelmente isso vai ter ressonância em quase todos os domínios do pensamento moderno, da literatura, do cinema, das matemáticas, porque o pensamento moderno ele está exatamente às voltas com esse problema. Olha o que eu estou dizendo, que o pensamento moderno ele teve que abandonar antigas posições, antigos hábitos de pensamento e produzir novas maneiras de pensar. E o Duns Scott, no século XIV, ele já está fazendo um movimento nesse sentido. É por isso que o pensamento como o do Duns Scott, ele tem importância para nós, pensadores do século XX. Não sei se está bem, porque aparece aí alguma coisa que vem ao encontro de preocupações, de problemas do pensamento moderno. O Gilbert Simondon percebeu isso. O Gilbert Simondon detectou toda a grandeza que havia na obra do Duns Scott. O Gilbert Simondon, você pode dizer que ele é um escotista do século XX, porque ele retomou o problema do Duns Scott. Não que ele fosse fazer teologia, ele não tem nada a ver com isso, mas ele foi fazer uma pesquisa, dedicou a vida dele ao problema da individuação. Eu não sei se está claro. E o Eduardo também. Se a filosofia, ela tem como função produzir conceitos, a grandiosidade de uma obra ou de um pensador vai estar ligada diretamente aos conceitos que ele produz. A importância que um filósofo tem para nós está exatamente aí. A importância de um filósofo, olha o que eu estou dizendo para vocês, não está em nós aceitarmos uma obra de um filósofo na sua totalidade como uma doutrina ou um dogma, ou recusar uma obra. É exatamente ver quais são os operadores que podem nos servir. Que operadores um determinado pensador produziu e que eu posso fazer um uso dele, inclusive torcendo, modificando, para fazer uma nova aplicação, para forçar as coisas, para forçar a realidade. Eu não sei se está bem o que eu estou dizendo. Está bem, Eduardo? Até? O Proust dizia, a minha obra, ele dizia, vocês usem ela como óculos, se não servirem, procurem outro. Deixa de lado e vão procurar outro. Então o que eu estou dizendo é isso, uma obra, o que nós temos que, o importante, um filósofo, entendam o que eu vou dizer para vocês, um filósofo, quando ele se dirige a uma obra, a questão desse filósofo é exatamente quais são os operadores, quais são os conceitos que tal pensador produziu.
E o que há de original em todo pensador, ou em toda obra, é exatamente os conceitos, as noções que ele produz. Eu não sei se está bem. Vocês querem ver que coisa curiosa que eu vou dizer para vocês? Nós, mesmo confusamente, mesmo que aqueles que não têm contato com a filosofia, vivem muito essa questão que eu estou falando. Ela atravessa sobre nós o tempo todo. Por exemplo, eu vou dizer para vocês, a psicanálise. A psicanálise, ela teve uma influência muito grande sobre o homem moderno. Eu usei no passado, teve, que não é irreal, não. Já não tem mais. No Brasil, claro, não estou no Brasil como parâmetro. Não estou no Brasil como parâmetro. Nem tomem o que eu estou dizendo como sucesso de consultório de psiquiatria. Eu estou me referindo à psicanálise. Consultório de psicanálise cheio ou vazio, não é essa a questão. Eu estou falando da psicanálise enquanto uma ciência, ou pelo menos enquanto uma tentativa de ser uma ciência, uma aspiração de ser uma ciência. Então, o que o Freud, como é que o Freud apareceria se nós pegássemos desse ponto de vista? O Freud foi exatamente o momento em que surgiu a coisa do César Maia, né, para mostrar que a cidade agora está ficando. Agora 4 anos, hein? Nossa. Foi mole, né? A política é um desses lugares, se nós não pensarmos muito rapidamente nisso, nós vamos desaparecer. Se a gente ficar a rebote desses líderes, dessa qualidade de líderes políticos que estão aí, se quem aconteceu aí, nós estamos vivendo, é o resultado disso. Aí pegaram o cara lá, fizeram aquela parte, como se ele fosse o único corrupto. Se fosse fazer justiça, poderia acabar com todos eles. Acabar com a classe política, né? Vamos ter essa palhaçada agora. Mas o que eu estava dizendo? Que a psicanálise, ela surge como? Ela é, de alguma maneira, e é exatamente isso que ela é uma maravilha. O Nick vai à humanidade. Olha, vocês pensam que isso é brincadeira? Isso é sério, talvez daqui a uns 20, 30 anos, os que viverem ainda, vamos lembrar, falar assim, porra, aquele cara, a gente pensava que ele era maluco, mas ele falava umas coisas que, olha, tem alguma coisa a ver. Olha, infelizmente, nós vamos ver ainda muita loucura. É sério que eu estou falando para vocês. Não é separado, olha, não está separado de tudo isso que eu estou falando. Nós estamos diante, olha, de uma loucura que eu não sei nem o que dizer, falta palavras. É só a gente sair meia hora na rua, 1 hora e experimentar o que eu estou falando. Só experimentar e você vai entender. Nós estamos cercados de demência. Esses crimes que estão lá, que ficam nas tolices, não sai da tolice. Agora estão falando de impunidade, como se tiver pena de morte, forca, gás. Não vai acontecer. Vai acontecer cada vez crimes mais hediondos, vai ser todo mundo louco. E é terrível dizer isso, sabe por quê? Porque isso é um problema que o homem traz ele dentro de si. Porque o fundo do pensamento, o fundo do espírito é demência. Se o espírito não for trabalhado, se forças não agirem sobre o espírito para forçar ele a pensar, a demência toma conta de nós. Esse é o caos. É o caos. É o caos. O que nós precisamos não é de punidade, não é de lei. Nós precisamos produzir rapidamente um homem forte. Não vai ter saída, não. Produzir um homem que seja capaz de administrar a sua vida, os seus afetos, sua ternura, o seu ódio. Não tem saída, não. E é isso que a filosofia, a contribuição que a filosofia pode nos dar é isso. É dar matéria ao pensamento. É isso. Não pensa que filosofia não tem nada a ver com essas práticas místicas. A filosofia não vai salvar ninguém.
Nem ela tem essa pretensão, não é essa a função dela. A função da filosofia é produzir conteúdo. É dar ao homem, dar a esse animal que é o homem, meios, instrumentos, para ele poder efetuar a sua potência de pensar, a sua potência de entender. Mas se o homem não tomar consciência disso muito rapidamente, não sei o que vai acontecer, não. E eu ia falar da psicanálise, mas vou voltar a falar. Quando a psicanálise emerge, isso que o Freud traz no final do século XIX, como sendo esse novo domínio da psicanálise, é exatamente a produção de novos operadores para dar conta da psicologia, um rompimento com toda a velha psicologia, com toda a psicologia do século XIX. Que a psicologia do século XIX, ela tinha uma série de operadores que são anteriores a Freud, que não foi o Freud que fundou, mas que não abordavam o problema da psicologia ou do espírito, vamos dizer assim, ao nível do inconsciente. E o que o Freud pretende é exatamente, ele revela, ele libera esse domínio que seria o do inconsciente, que é isso que a psicanálise, que a gente pode chamar de psicologia analítica, vem trazer. Ela vem trazer um novo objeto e ela tem que produzir operadores para dar conta desse objeto. E o que eu comecei a falar isso pelo que eu falei antes, de Proust, falando da obra como óculos, e o pensamento como sendo produção de operadores, e eu disse que de alguma maneira isso ocorre o tempo todo conosco, nós nos apoderamos de certos operadores. Infelizmente, na maioria das vezes, dos mais ineficazes, os mais fracos, mas eles têm, parece que têm um poder, a gente tem que pensar isso, eles têm um poder de afetar o espírito. Por exemplo, o de Édipo. Olha só, nós arrastamos confusamente, vou ser sincero com vocês, são poucos. É claro que há aqueles que dominam, que quando falam de Édipo, sabem do que estão falando, não é de uma maneira confusa, mas esse conceito, essa noção de Édipo, ela não para de atravessar, ela ganhou uma popularidade, ela se tornou popular. E por outro lado, você vê noções como a de princípio de individualidade, de individuação, como é essa idade do Scott, modo intrínseco do ser, determinadas noções, olha, foram de alguma maneira soterradas. Não estou dizendo que a questão seria que essas noções teriam que ganhar uma popularidade, não é nada disso. Elas foram soterradas no próprio domínio daquilo que faz pensamento. Não sei se está bem, eu estou dizendo. Está entendendo? Ó? E é exatamente isso que eu estou tentando. Quando eu disse que o que eu estava falando não estava fora disso, quando nós vemos um crime, como nós presenciamos, hediondo, não há dúvida, hediondo, se a gente for pensar aquilo ali, nós vamos, não há justificativa, mas se nós queremos pensar, olha como é que é claro o que eu estou dizendo, nós precisamos ter elementos para pensar. Ou então nós não saímos de julgamentos, nós não saímos de pensamento. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. E como é incrível, né? Um acontecimento como esse, ele nos força a pensar. Por mais que nós não, que é contra a vontade, nós somos forçados, aquilo que estão voltando a gente. Ainda mais que, como não é um caso entre outros, aliás, é um caso entre outros, mas está aparecendo como sendo um grande caso, porque são pessoas de domínio público, isso a gente sabe que ocorre às dezenas, às centenas, todo dia. Aí, todo dia amanhece 20, 30 perfurados, baleados, esfaqueados. Mas se nós ficarmos nessa onda que a mídia faz, que a imprensa faz, nós não podemos essas questões não. Nós ficamos nesses movimentos de impunidade. Vê que loucura, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Eu abordei isso, trouxe de alguma maneira para a gente entender o que é pensar. Eu não estou dizendo que o pensador, que os filósofos eles vão fazer o que os psicanalistas estão fazendo, que é o filósofo que tem que ir à televisão e explicar. Não é nada disso. Que estão levando uma série de psicanalistas, alguém tem visto psicanalista falar para explicar esse crime, aquelas imbecilhas, mais abaixo nisso.
O finalista que o Lacan se ouvir, que ele ia falar assim, meu Deus, o Lacan chorava, o Lacan era terrível, ele chorava. Ele rompeu com o colégio dele, ele falou, vocês não me ajudam. Ele falou pro colégio, vocês não estudam, vocês não precisam para engenheiro. Ele ia chorar. E o que eu estou dizendo não é que o filósofo vai fazer essas coisas, mas é a filosofia ela tem que nos dar meios para pensar, para entender a vida, para entender os acontecimentos da nossa vida, para nós podermos cortar no caos. Senão a demência toma conta do nosso pensamento. Nós ficamos na demência. Olha, e como isso é forte. Como nós estamos vivendo isso com uma força incrível. E eu não estou vendo, porque não pensa que eu não observo, eu estou atento a essas questões. Eu me ligo, né? No que está passando, nas forças que estão atravessando o nosso campo social, tem que me ligar, eu estou dentro dele. E eu não vejo vozes, infelizmente eu não ouço vozes que tragam uma coisa realmente real. Só. E isso é uma questão nossa, de respeito diretamente às nossas vidas. Não sei se vocês estão entendendo. Eu estava um dia ali conversando com o Eduardo, ele foi lá na casa da Ivana, a gente estava conversando, eu estava dizendo para ele que o grande problema, que eu acho que é o grande problema que atravessa as vidas, é que nós vivemos pensando que esse mundo que está aí é real. Mas acredite, isso que é o mais terrível. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas ele não é real. Isso é que é sofrimento. Mas o que eu estou dizendo é que de alguma maneira me separam do real. Ficam produzindo um simulacro de mundo para nós. Não estou dizendo que haveria atrás desse simulacro um mundo real. Também não é isso. Mas é que talvez os simulacros que estejam produzindo, nós tenhamos que contrapor um outro simulacro. Não sei se está claro. Dizem que o Godard, eu não li, o João Augusto me falou tudo. Ele até me mostrou, acabou esquecendo. O Godard, numa entrevista recente, teve um enunciado, né? O João, eu vou reproduzir alguma coisa que já reproduziram para mim, mas parece que foi muito bem entendido pelo João. Uma coisa muito bonita o Godard falando numa entrevista que ele deu das viagens dele de avião. Então ele fez uma distinção dos passageiros em classes. Vamos dizer assim, ele produziu 3 classes de passageiros, como a própria companhia divide. Primeira classe, executiva e turística, né? Que é a nota. Aí olha que ele diz, na primeira classe, olha que beleza quando um artista pensa. Ele diz, na primeira classe eu encontro a aristocracia morta, os velhos aristocratas que já morreram, sonolentos, quebrados. Na classe turística, aqueles que viajam e querem comprar o mundo. Essa a gente experimenta, aquelas caixas de Samsung, forno elétrico, né? Vem da Califórnia, aquelas roupas todas coloridas, e ele diz, na classe executiva eu encontro os homens que pensam que são reais. Olha que coisa incrível, porque são esses que estão querendo dar, que dão de uma certa maneira, o sentido do mundo moderno. É com esses, por que ele está falando isso? Porque o Godard, enquanto artista, ele sabe que é com esses que a arte está se confrontando. E o avião existe por ele. Está entendendo? São os executivos, o executivo, o IUP, o publicitário. É isso que eu estou dizendo, eles estão produzindo para nós um mundo e eles querem nos fazer acreditar que esse mundo é real. E o que nós temos que mostrar é que isso é apenas um simulacro. Um mero simulacro. E que a vida produz outros. Que a arte produz outros. É isso. É para isso que o pensamento, pode fazer. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que houve uma época em que o pensamento, olha só, vamos dizer, a época clássica,
substituir a dúvida pelo certo. Mas o pensamento moderno, ele não está em nenhuma dessas posições. Ou seja, o pensamento moderno, ele inventou outras linhas, outras orientações, outras maneiras de pensar. E é com esses pensadores que eu gosto de trabalhar. Não sei se está bem assim. Sem dúvida que para nós podermos entender o que eu estou falando, nós temos que nos preocupar com essas linhas clássicas, entender o que aconteceu ali, inclusive para perceber o que há de diferente. O que eu estou dizendo é que o pensamento moderno há de diferente. E é surpreendente quando nós encontramos um pensador como Deleuze, da filosofia, Foucault, homens que são do domínio da filosofia, e que, como é claro que em determinado momento isso se tornou muito forte. Há muitos pensadores que tinham seus trabalhos independentes, que raramente até se encontravam, mas eles perceberam, quase que simultaneamente, a mesma coisa, que é exatamente isso que eu estou dizendo. Eles perceberam que o mundo moderno tinha feito um deslocamento na literatura, no cinema. Houve uma ebulição no final dos anos 40 na Itália. Apareceu uma nova maneira de fazer cinema com o neorrealismo italiano. Apareceu uma nova literatura que já vinha desde o começo do século, do final do século passado. A literatura já vinha tomando caminhos diferentes e explode talvez uma força muito grande disso com o novo romance, o Robert Grier e outros. E o Robert Grier tomou uma consciência muito... Ele mostra como é que ele tinha consciência total, domínio total do que ele estava fazendo em literatura, que era uma nova maneira de fazer literatura, que a antiga maneira já não servia mais, que os homens da literatura estavam procurando outras maneiras de se expressar na literatura, e a filosofia. Por quê que ela vai ficar atrás desse movimento? Não sei se está claro. Quando Nietzsche, e é isso que o Deleuze disse com uma alegria incrível, quando ele diz Nietzsche já havia nos apontado uma nova maneira de pensar. A partir de Nietzsche, nós já não podemos mais acreditar no que? Nas velhas orientações da filosofia. Não sei se está bem. E isso não quer dizer que nós não vamos encontrar pensadores anteriores a Nietzsche que já estavam manejando esse elemento nietzschiano. O Jules Scott, eu tenho certeza que é um desses pensadores. Tá bom, então. Para a primeira aula do ano, né? Calor que tá. Foi tudo bem, né? Foi bem, cara.